Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo Teixeira, tá? Eu sou diretor da Eu Que Fiz Filmes. Para quem pode não acreditar, mas existe cinema em Botucatu, feito em Botucatu e que é até exportado, tá? No meu caso, não vai tão longe, ainda fica aqui no Brasil, mas ainda tem algumas outras pessoas que produzem para fora. Eu vou deixar rolando algumas coisas, algumas imagens, tá? Só para distrair. São coisas antigas. Foi legal ver a Carol falar aqui sobre a cultura, vocês veem todos os mecanismos que funcionam aqui, e realmente é muita coisa, eu não sei como é que eles dão conta, que é pouca gente para fazer muita coisa, e acho que isso reflete mais ou menos o que a gente encontra aqui quando vai trabalhar com cinema, série, curta-metragem, que eu trabalho mais com essa parte, tá? Tem gente que fala, você filma casamento? Não, não filmo casamento, nem tenho equipamento para isso. Faço alguns ensaios e tudo mais. Só que, assim, eu não sou daqui, e é bem interessante porque eu sempre quis trabalhar com cinema e essa oportunidade só surgiu quando eu mudei para Botucatu. Não só pela cidade, pela cultura, o que ela oferece, pela facilidade que você tem de contato com o pessoal da cultura, tá? Não é aquela gente distante. Eu passei um tempo em São Paulo, e em São Paulo, para você ter acesso, por exemplo, até a Carol seria muito difícil. Mas aqui não, é todo mundo aberto. Então, muitas filmagens minhas algumas são na Pinacoteca, algumas não dá nem para reconhecer que a gente gravou no porão da Pinacoteca, era uma curta de terror, então a gente usou lá. E, assim, é muito engraçado como o cinema surge, porque Botucatu é um dos primeiros polos de distribuição de filmes do Brasil. Tá? Para quem não sabia, os primeiros filmes de rolo eram distribuídos daqui para o resto do país. E isso fazia com que vários personagens do cinema, até do começo, aí, do meio do século, vinham aqui, como Mazzaropi. O Mazzaropi vinha aqui se apresentar e falar sobre o filme dele antes do filme circular pelo país. Então, Botucatu já tem uma história muito grande, e eu acho que agora, infelizmente, a gente deu uma parada por causa da pandemia, está se reerguendo novamente. Tá? Se vocês forem ver mesmo, procurar no YouTube, tem um filme, um longa-metragem que não é meu, que é do pessoal da Talamonte, que vai lançar agora, é de faroeste. Tem o Nido fazendo alguns curtas-metragens, ele acabou de ser aceito num concurso que é de efeitos, que está tendo nos Estados Unidos. Então, tem muita produção. Só que o grande problema é que ela é muito dispersa. A gente ainda não conseguiu criar um meio de unir todas essas pessoas. Tá? Aí, voltando à ideia, eu vim para cá há 20 anos atrás, que foi quando eu conheci o Newton. Tá? Eu dava aula de computação gráfica, desenho. Eu dei muita aula de desenho na Secretaria de Cultura. A gente parou por causa da pandemia. Ela falou das oficinas, eu era um dos que fazia as oficinas lá, inclusive de audiovisual na época. E, assim, não era fácil você pensar em cinema há 20 anos atrás. Tá? Por quê? Você tinha que pensar, o primeiro curso que eu fiz em São Paulo, a gente trabalhava com rolo de filme. Era horrível. Tá? E você, como uma pessoa sozinha ou um grupo pequeno, é muito difícil você alugar uma câmera de rolo, pagar revelação e tudo mais. Quando eu vim para Botucatu, que já tinha essa história do cinema, foi quando o cinema digital começou a crescer, começou a nascer realmente, ali em 2005, mais ou menos. E foi quando eu comecei, eu falei, opa, espera aí, eu passei a minha vida querendo fazer cinema, só que, para isso, eu não conseguia, eu sou de Santos, lá não tem nem faculdade, agora tem faculdade de cinema, tá? Na época não tinha. Então, eu fui aprender história em quadrinho, então, eu desenhei muito quadrinho. Do quadrinho, eu fui para São Paulo trabalhar com publicidade, então eu trabalhava muito com computação gráfica, sempre ligado de alguma forma, mas nunca pondo o pé no cinema. E aí, finalmente, um dia aconteceu. Aqui mesmo, a culpa é da Secretaria de Cultura, na real, que a gente teve um curso gigantesco que veio, e veio um monte de equipamentos para cá. A Carol, acho que nem estava na época. Estava, Carol? Não, né? Então, esse equipamento e tudo mais, eles vieram, deram uma semana de curso e tudo mais, e foi quando eu comecei a me aventurar aqui em Botucatu com cinema.
A gente aprendeu, tinha câmeras, tinha equipamento de edição, e aí a gente saiu para fazer aquele filme com toda a minha molecada ali. Eu usei todos os meus alunos de desenho e levei todo mundo para filmar. Vamos fazer isso aqui. Fizemos um roteiro, ensaiamos durante mais de um mês, e aí nós fomos filmar na estação. Acho que nem tem cena aqui, que eu não quis colocar, que é muito ridículo. Gente, foi a pior coisa do mundo, tá? Foi a maior decepção, porque uma coisa foi ver a teoria e outra coisa foi cair na prática. Então, foram muitos problemas, muitos. Com o tempo, eu comecei a resolver as coisas que a gente sentiu ali na prática, o que faltava, o som, a câmera, quem faz isso, quem faz aquilo. E, com isso, a gente começou a fazer aqui, crescer, documentários. Tá? Isso aqui foi, no caso, para o shopping Botucatu, e resolvi fazer uma websérie. Tá? Depois de toda aquela porcaria que aconteceu lá, eu resolvi fazer uma websérie. Chamei novamente meus alunos. Gente, a coisa mais difícil aqui é você falar: oi, tem ator aí, vamos trabalhar? Aí você ouve aquele grilo lá no fundo, assim, sabe? E tem o curso do Senac, que ela falou, que forma aí, sei lá, mais de... Quantos por ano? Mais de 50 pessoas por ano, mas é difícil você conseguir. E eu trouxe esse pessoal para fazer essa websérie, a gente fez por 2 anos e conseguimos participar do Rio Web Fest, em 2016, naquela época, que é um prêmio que tem para séries, é um festival exclusivo só para seriados, e foi muito legal, por isso que eu falo que a gente tira daqui, não é restrito a Botucatu, tá? Foi para o Rio, ela foi exibida lá, eu recebi a ligação do cara que organizou o festival, falando, elogiando e querendo mais informação e tudo mais, e muitas outras pessoas acabaram vindo atrás para saber mais sobre a série. Isso aí também, shopping. E, assim, o maior negócio aqui é que falta, na realidade, uma certa união entre os produtores. Cinema não se faz sozinho, tá? É uma coisa que as pessoas precisam aprender e não se faz em grupos pequenos também. Precisa de muita gente. E a maior dificuldade que eu tenho e os outros têm é justamente unir. Também tem aquele negócio, você trabalha num tal horário e você só filma num outro, o ator também, ele trabalha fora da cidade, ele vem para cá só de vez em quando. Existe toda uma gama de problemas que a gente enfrenta. Então, acho que o que a Carol falou com relação aos editais são uma saída muito legal, mas, ao mesmo tempo, não tem como você fugir de você ter aquele trabalho normal, entre aspas. Então, as produções, esse é do Sofá, da série que eu falei, era a vinheta da série. Você vai produzindo aos poucos. O legal da série é que 2 meninas que participaram, uma está na Netflix, tá? Uma já ela está participando da... Caramba, como é que é o nome da série? Eu não guardo muito bem o nome das coisas, tá? Mas é a série do Condzilla, ela é uma personagem na série, e tem uma delas que agora começou a fazer algumas pontas na novela Pantanal, da Globo. Então, assim, é muito mais fácil para o ator se lançar para fora do que para quem trabalha na parte técnica. E aí, o que acontece, grande? O grande problema é o que eu falei, a união e falta conhecimento. O maior problema que eu enfrentei, acho que desde que eu comecei, foi a busca por conhecimento. Você quer fazer uma faculdade de cinema? Legal, só que não tem nenhuma faculdade de cinema aqui perto. Tá? Acho que a mais perto está a 3 horas de distância, quase. 2 horas, mais ou menos assim. E eu nem sei se é boa, tá? Eu não conheço. E, nessa pandemia, com tudo parado, a gente teve que cessar. Eu estava engatilhado um longa-metragem, que tem a ver com a cena que a gente gravou na Pinacoteca, e, simplesmente, era para começar em março, e foi quando simplesmente anunciaram o recolhimento e tudo, parou tudo. A gente tinha feito campanha para arrecadar verba, tinha conseguido comprar figurino, muita coisa, estava todo mundo engatilhado, tinha todos os atores, eram mais de 10 pessoas envolvidas na parte de atuação, e a gente teve que parar. Então, foram 2 anos assim, mofando em casa, e eu resolvi investir no que eu falei,
conhecimento. Só que para descobrir o que é bom, o que não é muito complicado. Mas eu acabei achando, e agora é que eu consigo mais perceber até as minhas falhas. Tá? Essa sentadinha aqui no chão é que está na Pantanal. A outra, eu não sei se veio a cena dela aqui. Então, eu consegui perceber, e agora eu tenho uma visão muito maior. Eu estou tentando reunir esse pessoal para desenvolver, mas, ainda assim, a gente está muito separado. Eu espero que a Cris já tentou fazer uma reunião desse pessoal, tudo também. Ela também foi difícil, mesmo assim não daria certo, porque chegou a pandemia logo em seguida, quando a gente estava tentando isso. E trazer... Aqui a gente teve algumas sortes na hora de filmar. Isso aqui foi durante a construção do shopping, tá, gente? Ninguém tinha entrado lá, a gente conseguiu filmar lá dentro. O pessoal liberou, assim como o pessoal da Secretaria de Cultura liberou a Pinacoteca para a gente quando estava em reforma. Gente, só digo uma coisa, se vocês forem lá no porão da Pinacoteca de noite, rezem, tá? É muito bizarro aquilo lá. E a gente ficou, né, um filme de terror, tudo, um corredor gigantesco, de pedra, e tinha o segurança. Oi, tá longe, né? Aí tinha o segurança chegou. A gente gravando uma cena de terror, me aparece uma alma penada lá no final do corredor, quase saiu todo mundo correndo, tá? São as coisas do cinema mesmo. A gente se envolve tanto no trabalho que a gente não percebe. Então, produzir cinema aqui em Botucatu, eu acho que até é uma questão de honra, por causa desse começo que a gente teve, dessa distribuição dos filmes. Existia uma produção, tenho alguns amigos que fizeram filmes, colocaram por aí, para lá e para cá, mas é difícil ainda conseguir isso. Fala, Nilton, você me ajuda? Porque, justamente, o cinema acabou sendo deixado de lado. Ele não foi... O pessoal não dá muita importância. Existe uma divisão na turma de cinema, que é o cinema de arte e o cinema de entretenimento. Tá? Eu sou fã do cinema de entretenimento. Não que eu não veja filme de arte, assisto muito porque eles têm muito a ensinar. Mas eu sou fã de cinema de entretenimento. Tanto que você vai ver a websérie, é sobre garotas que vão morar junto. O filme é de terror. Estou trabalhando agora numa coisa de ficção científica. Então, essa divisão é que causa um grande problema, porque muitas pessoas pegam a consideração ruim do cinema pelo cinema de arte. O cinema de arte não é feito para você, vamos assim, apreciar. Opa, obrigado, Nilton. Às vezes, ele é feito mais para você, às vezes, ficar chocado. Nem sempre o cinema de arte é uma coisa para você, nossa, que lindo. Não, ele é um negócio para você olhar, nossa, que nojo, nossa, detestei. É para você se sentir diferente. Não é a ideia de você se sentir representado, ou às vezes até tá? Mas não é essa ideia que a arte, em geral, tem. A arte não tem a função de te alegrar ou de te fazer feliz. Então, o cinema de arte tem esse problema. Muitos dos filmes nacionais têm essa pegada. Então, é por isso que, quando a gente fala que eu faço cinema, filme nacional, não sei o quê, as pessoas não têm ideia dessa diferença. Tá? Só que eu gosto da parte do entretenimento, que aí o pessoal da arte já não gosta, porque... por exemplo, estou vendo aqui a camisa do Superman, DC, deve ter um monte de gente aqui que já foi ver Doutor Estranho no cinema. Entende? Ele é muito mais visível. E aí entra o problema. Por que não se faz filme de entretenimento? Tem vários filmes, e principalmente comédia, aqui no Brasil, em relação ao cinema nacional. Mas o outro lado não é feito porque as pessoas têm uma mania de imitar. Eu vou falar uma coisa feia agora. O problema é algumas leis de incentivo em relação ao cinema. Ela te dá o dinheiro e você tem que dar a contrapartida e a resposta. Só que a sua contrapartida não é em bilheteria. Se a lei exigisse a bilheteria como resposta,
Ou seja, ó, você teve uma boa bilheteria, então agora eu vou te financiar outro filme. Você teria muito mais cinema de entretenimento do que o cinema intelectual. Porque se você pega um dinheiro, cara, você é uma pessoa ligada à arte, você pega um dinheiro em que você não vai ter que dar uma satisfação financeira de volta, como se fosse um empréstimo, você vai fazer o que você quer. Tá? E é o que acontece. E, muitas vezes, esse filme ele é muito introspectivo, é muito relacionado à vida do autor, à vida do diretor, ou, então, do roteirista. E pode não fazer com que as pessoas se identifiquem com elas. E aí você olha aquele filme e não entendi. Ou, então, pode chegar num absurdo de... Ah, não, ó, você conhece não sei quem, ó, ele fez um roteiro bom e vai lá e grava e... é muito ruim, tá? Assistam Reza a Lenda. Os caras, na época, venderam como o Mad Max brasileiro, tá? Tá só no Mad, no Max não tem nada. Tem a cena final, então, é de chorar. Assim, o mocinho finalmente tem o bandido na mão dele, e ele tá com uma arma enorme, ele simplesmente joga fora e pega um revólver, tá? Para se livrar da coisa. São coisas assim absurdas e não funcionam, gente. Existe uma técnica, existe uma métrica quando a gente vai fazer um filme de entretenimento que segue algumas regras. E as pessoas adoram, amam falar assim, não, mas eu quebrei a regra, porque eu conheço a regra. Não, se você quebra conhecendo, você vai fazer uma coisa boa. Se você quebra porque você, na realidade, não sabia, é outra. E é o que acontece muito ainda no cinema nacional. As pessoas ainda não estão acostumadas infelizmente, seria copiar o que é o cinema americano, o cinema europeu, o cinema russo. Tá? O cinema russo tem filmes de ação muito doidos, se vocês forem procurar. O indiano, então, o indiano chega a cúmulos de absurdo, mas é muito bom. Assim, é tão absurdo que é bom o negócio. E a gente não quer, a gente tem essa tradição, não vou copiar, eu quero criar o meu, eu quero fazer o meu. E eu não acredito nisso. Tá? Então, a minha parte, eu gosto mais de entender como é que se faz. Por exemplo, falando em DC, Marvel, eu gosto muito do jeito que a Disney trabalha os roteiros, existe ali um cuidado muito especial com cada coisa que acontece. Eu sei que tem muito preconceito que rola para a cena não ser do jeito que deveria ser, mas eles conseguem conduzir realmente você a um êxtase. Você vai lá... Pô, o filme Doutor Estranho eu fui assistir também, já. Você chega em certas horas, quando apareceu lá os outros personagens, que eu não vou falar quem é, dos Illuminatis, todo mundo... eles sabiam conduzir isso, eles sabiam como fazer isso acontecer. Bom, quem viu Homem-Aranha Sem Volta para Casa, então... deve ter delirado, né, cara? A história é boba pra caramba. Se você for resumir o filme, ele é muito bobo. Mas só por aqueles fanservices, o filme funciona. E o filme nacional, infelizmente, ainda não está nesse nível. Nós estamos caminhando, tem muita coisa boa acontecendo, tem séries na Netflix, tem séries na Amazon, tem séries na HBO estreando, tem coisa ruim, tem coisa boa, tem coisa muito boa, e eu acho que uma hora essa mentalidade do dinheiro, que infelizmente é necessário, tá? Todo mundo precisa comer, ela vai passar para o cinema também. Algumas coisas, comédia, o brasileiro sempre foi bom nisso, cara, é fato. Tá? Pô, eu tenho 52 anos, gente, eu via os Trapalhões no cinema. Tá? Então, assim, eu me divertia com aquilo, e era o tipo de comédia que trazem até hoje, entendeu? Até com o falecido Paulo, ele fazia esse tipo de comédia. Eu confesso que eu não era muito fã dele, porque, como TDAH, eu não aguento muito gente gritando. Então, ele, no primeiro Mamãe, ele gritava o tempo inteiro, como se ele estivesse num stand-up. Eu, se eu fosse diretor, eu não deixava, tá? Eu seria chato. Mas ele manda muito bem na comédia, ele manda muito bem naquilo que ele faz. Gente, então, é mais ou menos isso. O cinema aqui em Botucatu está se destacando dessa forma. Algumas coisas... Aqui a gente está mais para o entretenimento, mas ainda falta o conhecimento de toda essa base que o cinema e o entretenimento tem que ter, de devolver público a satisfação. Eu não sei explicar direito, mas é quando você senta para ver um filme,
você quer se identificar, você quer ser o herói, entende? Aquele herói lá é você, de alguma forma. Eu acho que até os filmes pecaram muito porque tinha poucas heroínas, e acho que para as mulheres era muito difícil se identificar com aqueles cara bombadão com os Schwarzeneggers e Stallones da vida, tá? Mas isso está mudando. Eu assisti a série do Cavaleiro da Lua, em que eles já pegaram, não só como uma heroína feminina, mas uma heroína feminina egípcia, que nem tem nos quadrinhos aquilo lá. Então, eu acho que isso é o que é o entregar, quando você faz um filme. A pessoa vai lá e se sente o herói daquela história e se sai satisfeito. E eu não gosto muito da sensação de entrar no cinema, ver um filme e ver a realidade. Gente, isso para mim me incomoda, pagar para ver o que eu vejo no jornal. Isso, para mim, é muito incômodo. E o que eu tento fazer de cinema é nesse nível, sair desse negócio do real, lógico, né? Você está trabalhando com o mundo real, mas ir para a fantasia, ir para o entretenimento, trazer a pessoa para assistir uma coisa que vai dar satisfação, uma coisa que vai fazer ela se sentir bem, ou, sei lá, pensar que existe esperança de alguma forma, de algum jeito, no que se está mostrando, que acho que é a ideia principal do cinema, porque sempre foi, desde o começo, era divertir. Desde quando os irmãos Lumière projetaram aquele trem que parecia saindo da tela para eles na época, a ideia era entreter, foi entreter. E engraçado que eles começam com um documentário naquela época, era justamente isso, o trem de estação, o pessoal saindo da fábrica, mas é entretenimento. E, a algum ponto, a coisa ficou tão séria que eles resolveram mudar isso e mostrar a realidade. Aqui no Brasil, a gente tem o que aconteceu real, é o tal do cinema novo, que nasceu ali com o Glauber Rocha, que foi um cinema que a gente chama de guerrilha, que é o que a gente faz hoje em dia, que é o cinema com pouca gente, pouca equipe, pouca grana, tá? Só que mostrando o real. E isso, para mim, não faz sentido. É legal para um monte de gente, é bonito, é gostoso de ver, você para ver, é uma coisa diferente. Mas eu gosto da ideia do retorno da pessoa. Nossa, cara, eu vi aquilo. Nossa, eu pulei, eu saltei, eu me emocionei. E um filme que trata a realidade, ele vai emocionar em outros níveis, tá? Ele pode te chocar, como eu te falei, ele pode te deixar triste. Você sai da sua realidade lá fora, entra num cinema e você pode sair pior do que você estava. Tá? Eu não gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de que você vai entrar no cinema, eu vou relaxar aquelas 2 horas, se não for da Disney, vai ser 3, 4, né? E sair dali relaxado, satisfeito com o que eu vi. Foi um momento de desligar do mundo, e é assim que eu consigo ver o cinema. É um momento em que você se desliga. Então, os personagens têm que ser bem construídos, eles têm que ser bem elaborados, a trama, a imagem, para mim, é uma coisa que é muito importante. Apesar do equipamento meu ser pequeno, tudo, eu sempre tento brigar com a imagem, e é isso que eu brigo quando eu vou trabalhar com os colegas aqui. Cara, eu quero a imagem tem que ser boa, porque, querendo ou não, qualquer coisa que eu ponho aqui está me representando. Eu não posso pôr uma imagem ruim, sem saber como é que enquadra, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e, de repente, mostrar para vocês. Aí vocês vão olhar, né? Legal, né? Puxa vida, já acabou? Posso ir embora? É mais ou menos isso. Então, para mim, o cinema é entretenimento. Eu espero trazer esse cinema de volta junto aí. A Secretaria de Cultura está abrindo editais. Tem esses editais do PROAC, que são mais complicados, no meu caso, pelo menos para mim. Então, quem sabe o Botucatu consegue reviver daqui a uns anos. Tá, cinema, gente, é uma coisa lenta. Todo mundo fala, nossa, eu fiz o meu curta em, sei lá, 2 dias. Não faz isso não, gente, não faz não. Nunca faça isso. A não ser que você já tenha feito a pré-produção. Filmar em 2 dias, beleza, mas o curta inteiro você não faz em 2 dias. Tá? Todo mundo briga comigo. Pô, Marcelo, você me chamou para fazer, quando que a gente vai filmar? Quando estiver pronto. Gente, tem que escrever a história. Depois que você escreve a história, você tem que dar para outras pessoas lerem. Você entendeu a história? A pessoa fala, não.
Então, tá, o que eu errei? Onde que eu tenho que corrigir? O que eu tenho que fazer para ela funcionar? E aí isso é uma das partes que demora mais. Aí depois você vai ver onde você vai filmar, quem são os atores, a roupa de cada um, o equipamento que você vai ter que usar em cada lugar, o dia que você vai poder gravar, como eu falei, todo mundo trabalha aí, um não pode num dia, outro pode no outro, não sei o quê. Então, às vezes, um curta-metragem... não, acho que não tem nenhum. Um curta-metragem pode levar 6 meses para ficar pronto. Tá? São 5 minutos, às vezes, que você vai olhar na tela, que levaram 6 meses para serem produzidos. Um filme, então, aqui, pode levar mais de 1 ano. O filme que eu ia gravar, ele já estava em produção há mais de 6 meses. Então, é uma coisa complicada. Tá? Mas, se você gosta, o que você gosta, vai lá e faz. Eu acho que o que eu aprendi mesmo com isso é, se você ama aquilo que você faz, faça, mas faça mesmo com esse amor que você tem. Ah, tem umas coisas que me impedem. Gente, tenta tirar tudo que te impede do caminho. Não importa o que você vai fazer. Você tem que fazer. Se você não fizer, provavelmente você vai se arrepender lá na frente. Ou, então, você não vai conseguir ser feliz lá na frente. Tem desafios, tem tropeços, tem todo tipo de problemas, mas você pode superar e você pode fazer o que você quiser. Eu acho que essa é a lição que o cinema ensina. E como é feito de muita gente, tem muita gente ali nesse grupo superando essas coisas. Tá? Tanto o cara que edita, o cara que trabalha com som, o cara que filma, que dirige, quem escreve, quem atua, todos eles estão superando. Como eu falei dessas 2 meninas. Elas estavam, assim... A Verônica, que está agora no Pantanal, ela falou assim, não sei o que fazer da vida. Aí, um dia, ela foi no ensaio, ela gostou, e, quando menos viu, ela já estava trabalhando, participando do Sofá, que é a série. E ela ficou assim, meio perdida, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, vai fazer teatro. Aí fizeram o curso do Senac, na 2ª temporada, todo mundo já estava fazendo o curso do Senac, o que ajudou muito, tá? Porque ninguém tinha experiência nenhuma. Isso é uma coisa legal. Você não tem experiência? Vai lá e faz. Tá? Não importa. Adquire a experiência com o decorrer do tempo. E aí a Verônica simplesmente ela foi para o Mato Grosso, tá? Fazer a faculdade, deu uns problemas aí por causa da pandemia também, voltou, e aí ela resolveu entrar para uma agência de atores. E agora ela está no Rio de Janeiro, fazendo essas pontas na Pantanal. Ela vai estar numa série da Netflix, que é sobre o incêndio da Boate Kiss. Entende? É assim, você vai atropelando as coisas que aparecerem no caminho, senão você não vai conseguir. Se você falar, não consigo, você não vai conseguir. Se você falar, eu tenho que tentar, então tenta e faz. Eu sou meio contra pegar a câmera, erguer e filmar, mas é um jeito de começar. Você tem que começar de alguma forma, você tem que iniciar. Então, o cinema é isso, cara, é o desafiar você e desafiar seus limites. E conhecimento também. Tá? Não adianta você só ir lá, filmar, e não adquirir conhecimento sobre o que você está fazendo. Bom, pessoal, acho que é isso, minha introdução aí sobre o que é o cinema aqui, o que é cinema, e todo um monte de coisas que eu falei aqui, desconexas. Tá? Eu vou agradecer muito por vocês estarem aqui. Eu pus algumas imagens de algumas produções que eu fiz ao longo do tempo. Então, tem imagem aí de 10 anos atrás, e tem imagens mais recentes. Vou agradecer vocês. Muito obrigado, gente, e boa noite.